Um erro que boa parte dos políticos cometem e que você, como líder, não pode cometer. O chanceler alemão, depois que retornou da COP30, que foi lá em Belém do Pará, ele, para os seus lá da Alemanha, ele falou: olha, eu perguntei para os jornalistas, vocês querem ficar aqui? E todos eles ficaram em silêncio, dando a entender que não, que aquele lugar é um lugar ruim de se ficar. Obviamente, né, gente, quando a gente compara a Alemanha e o Brasil, existe uma distância gigantesca de qualidade de vida, IDH, saneamento básico, distribuição de renda, uma série de coisas. Mas não é sobre isso que eu quero discutir, porque aqui o nosso objetivo é falar de liderança, de vida profissional, com base em experiência e ciência. Eu só quero pegar esse assunto como gancho para a gente discutir uma característica muito importante da liderança, que é enfrentar a realidade. Sabe por que eu quis trazer isso para vocês? Porque me chamou muito a atenção a reação das pessoas na rede social a essa crítica do chanceler alemão. Ele, na verdade, para os dele, ele mostrou a realidade que é Belém do Pará e boa parte das cidades brasileiras, né, gente? Belém do Pará é uma das cidades de menor IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, do mundo. Não é nem do Brasil, gente, é do mundo. E ele voltou para lá, tendo enfrentado essa realidade que é muito diferente da dele, e ele tirou uma conclusão dizendo: nossa, nós realmente moramos num lugar maravilhoso que é a Alemanha, em comparação ao que ele enxergou aqui. Isso é enfrentar a realidade, gente. E as redes sociais entraram num alvoroço sem fim, dizendo: como pode uma pessoa de fora do Brasil criticando a nossa realidade? Como pode? Olha quanto preconceito essa pessoa está destilando. Mas na prática, ele estava só enfrentando a realidade. Ele estava só dizendo sobre o que ele viu com base em fatos, com base naquilo que ele experimentou na vida real. E o que a gente aprende isso? Gente, tem muito líder que não enfrenta a realidade, que está vendo que a coisa está difícil, que está vendo que está indo por um caminho que não é certo, mas não tem coragem de ter as conversas difíceis. Não tem coragem de dizer realmente não está bom, realmente a sua performance não está boa, realmente o resultado não está bom, realmente o negócio não está indo bem. Mas não, fica uma passação de pano, sempre fugindo de conversas difíceis e fugindo de dar a real, de dar clareza sobre o que está funcionando e o que não está funcionando. O brasileiro não gosta de conversas difíceis, é uma questão cultural. Nós temos aversão à crítica, nós temos aversão à realidade estampada nas nossas caras. Mas quem é líder precisa ter a coragem de ter essas conversas difíceis. Se não tá bom, se o resultado não tá bom, e me parece que nesse caso o resultado não foi tão bom assim, a gente precisa ter coragem de encarar o mau resultado, de dar o feedback que precisa ser dado para a melhoria, de encarar a verdade. E quem diz isso é o Stephen Covey, num livro chamado de Velocidade da Confiança. Nesse livro, toda a estrutura de pensamento dele é como a confiança é a base, é a estrutura para organizações que geram resultado. Porque a confiança é esse fator não tangível, mas que gera mais velocidade, mais inovação, mais criatividade e mais resultado de negócio. E dentro desse livro, Velocidade da Confiança, ele traz 13 comportamentos da confiança. E um deles, que é o que eu quero abordar aqui, se chama Enfrente à Realidade. Líderes que não enfrentam a realidade, que tratam alta performance da mesma forma que baixa performance, não estabelecem confiança. Se aquele que faz bem e aquele que não faz bem tem exatamente o mesmo resultado, tem exatamente o mesmo reconhecimento ou a falta dele, você, como líder, perde credibilidade. E se tem uma coisa que a gente precisa construir e preservar com unhas e dentes na nossa vida profissional, é credibilidade. Que credibilidade é o que gera a confiança da equipe em você. Gente, ninguém vai confiar em você por decreto. Lamento muito te dizer que mesmo que você tenha um crachazão gigante no seu peito dizendo chefe, junto com o crachá não vem a confiança. Confiança é uma construção e passa por construir credibilidade junto ao time. E essa credibilidade, um dos aspectos dela é ter clareza de enfrentar situações difíceis, ter conversas difíceis, claro que sempre de forma respeitosa,
positiva, produtiva, mas encarar a realidade é necessário, gente. E nós temos que fugir dessa cultura brasileira que foge de uma conversa difícil igual o diabo foge da cruz. Não dá. Conversas difíceis são necessárias para adultos. Se até com criança a gente às vezes tem que ter conversa difícil, gente, a gente tem que corrigir com amor, a gente tem que ensinar como se faz melhor, imagina com adultos. Então, encare a realidade, líder. Se está difícil a situação do negócio, fale para o seu time que está difícil. Se a performance não está adequada, fale para o seu time que a performance não está adequada, corrija o que precisa ser corrigido, enfrente a realidade e leve o seu time a enfrentar a realidade. Fugir de conversas difíceis só vai infantilizar o seu time e vai demolir a performance e sua credibilidade. E aí, o que você acha disso? Já conheceu líderes nos quais você não confiava? Que ele estava sempre passando pano para coisa que não devia passar? Pois é sobre isso. Deixa teu comentário, a tua curtida e compartilha isso com quem pode se beneficiar dessa conversa.